Só nessa situação, né? Temos o prazer de receber aqui no estúdio o presidente do Conselho do Sindicato Médico, Dr. Cleberson Garcia. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Rádio Ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia especial à minha cidade, Capivari de Baixo, Tubarão e toda a região. Muito bem. O convite para o Dr. Cleberson em relação a uma decisão da semana passada de que o Conselho Federal de Farmácia publicou uma resolução que dá respaldo oficial para os profissionais farmacêuticos prescreverem medicamentos. E o documento causou reação por parte de algumas entidades médicas. Em nota, o Conselho Federal de Medicina classificou a resolução como, abre aspas, absolutamente ilegal e desprovida de fundamento jurídico. Doutor Cleberson, como é que o senhor, como presidente do sindicato, avalia essa decisão do Conselho Federal de Farmácia, né? O Conselho Federal de Farmácia já vem tentando isso há 12 anos. Há 12 anos que eles tentam fazer que haja prescrição médica por farmacêuticos. Porém, nós do sindicato somos totalmente contra, vamos entrar, arguir inconstitucionalidade ou ilegalidade. O problema no Brasil é que tudo isso vai acabar indo para o Supremo Tribunal Federal. Sim, e o STF vai ter que decidir um dia. Isso já fazem 12 anos. E são prescrições de algumas formas absurdas e também até uma coisa que está acontecendo, que próprios farmacêuticos que são de hospitais, de postos de saúde, que trabalham em serviço público ou privado, é contra. Porque eles dizem que eles podem prescrever por 2 ou 3, 4 meses, 5 meses a mesma receita, né? Prolongar ela, que isso é um ato médico. Até porque a gente estuda 6 anos de medicina, faz 2, 3 ou 4 ou 5 anos de residência ou 6 para conseguir isso. E nós temos farmacologia durante 1 ano para que a gente pudesse prescrever. Não é só a questão da prescrição, é a questão da interação do medicamento, saber os efeitos colaterais dos remédios e outras situações, porque você não tem o controle sobre essa situação. Então, nós médicos estamos extremamente preocupados com a saúde da população, porque só o médico é que pode fazer o diagnóstico e a hipótese diagnóstica, né? E o tratamento. Sim. Isso já é previsto em lei. Claro. Então não tem essa questão de não sei se isso é um interesse de laboratório para vender mais rápido o remédio, porque é muito claro que é difícil o acesso ao médico às vezes, então é mais fácil numa farmácia, que cada canto tem uma, né? Que aliás nós vemos isso acontecer constantemente, né? Diariamente. Mas lógico que nunca vai ser prescrito remédio psiquiátrico ou receita azul ou amarela por farmacêutico. Não pelo conhecimento dos casos. Das receitas, doutor, azul e amarela. A amarela é aquelas para os pacientes com um transtorno de déficit de atenção, que é a Ritalina, Concerta, Venvance. E nós temos as receitas azuis. A B1, que é para pacientes com ansiedade, tipo Rivotril, as coisas, e B2, que é para emagrecer, a diferença do efeito do remédio. Do remédio. Isso, e um dos requisitos básicos até, que é perigoso, talvez eles possam prescrever antibióticos. E nós sabemos hoje que o grande problema é a resistência aos antibióticos. Se você começar a dar antibiótico para todo mundo, vai aumentar a resistência e vai ter um problema de saúde pública pior ainda. É como se você fosse num médico no primeiro dia de gripe, o paciente é avaliado e já dá um antibiótico. Assim, porque a população sempre quer uma defesa mais rápido contra a doença. Sim. Então, ficou muito perigoso por isso. E até mesmo os medicamentos mais simples, que todo mundo, que às vezes se vendia em bares, mercados, eu não sei se hoje ainda é vendido, hoje tem que ter um pouco de controle, né? Existe medicação que é simples, mas em dose, eu não vou nem falar dose, é para suicida. Sim. Então eu não posso nem falar aqui, mas são remédios baratíssimos, remédios que se fornecem. O que poderia... que existia essa potencialidade em remédios que são vendidos livremente? Sim. Que coisa maluca.
Eu só não vou dizer o que é, porque Claro, de repente claro. alguém vai querer Não, tomar. obviamente, né? Então, mas é incrível. É incrível, então. Por que E o pior é que às vezes você vai numa farmácia e pede-se 40 comprimidos desse remédio e vendem. Que coisa mais... É extremamente perigoso isso. Isso, e nada o Ministério Público, o Conselho Federal de Medicina, nenhum tomou nenhuma iniciativa Já tentou de retirar? já tentou. Não é retirar, é fazer com que seja vendido adequadamente. Que é a dosagem. É a dosagem. O que nós colocamos sempre para nossas prescrições é a dose mínima para que seja feito. Muitos vão perguntar, mas existe algum tipo de entidade que possa prescrever remédios? Nós temos alguns acordos com a enfermagem, mas aí que já tem, né, em pré-natais, que tu pode fazer a primeira consulta de pré-natal, isso já é do Ministério da Saúde e do próprio Conselho, tanto medicina como enfermagem, em que você pode dar algumas indicações de pequenos remédios, como ácido fólico, sulfato ferroso na iniciação da gravidez, e isso a enfermeira pode fazer enquanto o médico faz a consulta. Isso tem uma resolução. Isso é considerado remédio ou é vitamina? É vitaminas. É vitaminas, mas tudo quanto é vitamina é remédio. Tudo quanto é coisa é droga, né? E qualquer vitamina dando em excesso também pode ser prejudicial à saúde. Claro. Então é tudo feito de forma adequada. Mas o que os farmacêuticos estão pedindo não é também a questão deles pegarem, por exemplo, uma receita que já tenha sido colocada, disponibilizada para um cliente e quando estiver perto do vencimento eles replicarem essa receita? Esse é um outro erro que acontece. Já existe desde a época do Covid, que como ficou dificultoso em farmácia, as receitas valem por 6 meses. Por que 6 meses? Depois de 6 meses tu tem que ser reavaliado por um médico novamente. De repente tu é um diabético que está tomando uma medicação, você faz os exames e tem que aumentar a dose, então tem que passar novamente por consulta. Então esse é o grande problema. Replicar por replicar é perigoso. Até mesmo replicar para hipertensos, diabéticos. E outra coisa, às vezes, vou dar um exemplo simples, a pessoa tem diabetes tipo 2, uma insulina alta, e que o melhor indicado que vai diminuir o nível de insulina é furosemida. E o cara da farmácia indica hidroclorotiazida, que pode dar lesão renal. Então essas pequenas situações que... Pequenas não, são grandes situações. Grandes, claro, que pode trazer problemas fatais, inclusive. Então, o médico, ele está preparado para isso. E outra coisa, quem responde civilmente, criminalmente, é só o médico, né? Por negligência, imprudência ou imperícia. E tem isso aí, a responsabilização. Então, como é que vai ficar a situação de um farmacêutico dar um remédio errado? Claro. Como vai... E outra coisa, nós médicos sempre temos, por exemplo, vou dar um exemplo na cirurgia. Quando tu faz uma cirurgia que o paciente achou que não ficou bem, ele tenta procurar outro. O que é que o outro fala? Não, procure seu médico novamente para ele tentar resolver o problema. Quer dizer, se o cara for na farmácia, der um antibiótico, depois, daqui a 15 dias vai procurar o médico, aí o médico vai mandar para o farmacêutico de volta para corrigir o erro. Então, essas situações é que tem que ser modificada. Claro que isso vai demorar, daqui a 30 dias eles vão entrar em vigor isso. Para o sistema público vai ficar ruim, porque você pode estar tirando até a profissão de médico para colocar um enfermeiro para dar receita. Pois é, que então loucura. É uma situação perigosa e que nós vamos lutar até o final. O que é que se fala hoje dentro da medicina? Existe a questão da ajuda mútua, farmacêutico, médico, enfermeiro, psicólogo, tudo trabalhando junto. E isso poderia ser feito. Uma das coisas que eu acho que aí teria que ter uma regra que aí as farmácias poderiam ter é quando tu fica internado era para ficar internado 10 dias, fica 5 dias e o remédio vai ser comprado na farmácia. E geralmente tu bota uma caixa que vem 30 comprimidos. E, na verdade, o farmacêutico podia perceber e podia vender só 15, que falta só 5 dias. Isso seria uma economia para o paciente, uma economia para o Estado e uma economia e uma forma de que o farmacêutico ajudar nesse ponto. Claro. Mas isso não entrou em questão? Não.
Essas fracionadas é que deveriam ser feitas. Às vezes o médico está atendendo vários pacientes dentro, depois esquece, bota uma caixa, mas essa caixa vem 30, então ele poderia se fracionar. Nos Estados Unidos se faz isso. Pois é. Mas já teve um projeto para o fracionamento de medicamentos, né? Mas não andou, né? Não andou. Existe o fracionamento dentro do serviço público, né? Porque ele é comprado em caixas gigantescas, então é mais fácil de comprar. Mas é um número restrito que são fornecidos gratuitamente, né? E outra coisa que dentro da farmácia que tem, nós temos hoje quatro tipos de medicamentos, né? O genérico, a marca patente, a similar e a manipulada, certo? O genérico, ele é cópia igual à marca patente. O similar é uma cópia tentando chegar perto ao genérico, e tem os manipulados, que são as dosagens feitas dentro. E existe um outro que são os bonificados, né? Que são teoricamente falsos, né? E isso pode dar um problema também na hora de vender remédio, né? Que coisa, né? Eu acho que é perigo para a saúde pública, né? Então, claro que eu acho que o Conselho de Farmácia vai modificar alguma coisa, de repente, para essa questão fracionada, o trabalho de grupo com os médicos. Nos Estados Unidos existe o trabalho entre médicos e farmacêuticos, que o médico receita a medicação, mas o farmacêutico é que fraciona, que manipula. Nos Estados Unidos, em alguns estados, é feito assim. No Brasil não é feito assim, não temos ainda uma coisa. E hoje eu acho, e na minha opinião, agora, é uma opinião não do sindicato, minha, né? Sim. O grande problema hoje é a falta do médico na política, né? O médico se ausentou da política, está se afastando de tudo, e os que são eleitos, geralmente são eleitos ou de um lado de direita ou lado de esquerda, pensando não no médico, e sim nos seus grupos de pensamento. É verdade. Nós já chegamos a ter 17% do Congresso Nacional Médico, então hoje não temos nem 5%. E a maioria já tem uma tendência política ou histórico da família mesmo, né? Nós estamos muito ausente. Aliás, a saúde como um todo está ausente dentro do Congresso Nacional, do Congresso Estadual. Pode ser até enfermeiros, ou até farmacêutico mesmo, mas que pense na questão de saúde pública. Claro, né? Com certeza. Essa é a grande falta e o grande erro hoje. Vamos acompanhar o processo, seguramente mais adiante vamos convidá-lo novamente para participar aqui, doutor Cleberson, para ver como é que a coisa vai. Ele entra em vigor daqui a 30 dias e nós já entramos na justiça, provavelmente um juiz federal vai dar ganho de causa para nós e vai continuar. Isso já está há 12 anos, essa coisa. E um dia vai acabar indo para o Supremo, onde nesse país tudo decide no Supremo, que é lamentável. Já tivemos gente que roubou uma manteiga e acabou no Supremo. Uma coisa inacreditável. O nosso país hoje está à mercê de um legislativo que não está conseguindo fazer as leis e um judiciário que está muito judicializado, né? Mas é que acaba tudo lá, né? Infelizmente. Né? Muito bem, doutor Cleberson Garcia, presidente do Sindicato Médico, muito obrigado pela participação aqui. A gente seguramente vai convidá-lo novamente daqui a algum tempo para acompanhar esse processo, como é que fica. Seguramente o sindicato vai estar firme e nós estaremos à disposição. Eu só quero mandar um abraço ao pessoal, meus amigos lá do CAPS-AD, que me liberaram por um minutinho aqui para vir aqui. Eu agradeço também, agradeço a disponibilidade. Muito bem, esse foi o doutor Cleberson Garcia, presidente do Sindicato Médico, falando sobre a disponibilidade, né, de farmacêuticos também prescreverem remédios, que vai acabar no STF. Vamos lá.